Olá meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos mais uma vez no meu canal e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto incrível, Business Intelligence. Na verdade, esse conteúdo que eu preparei para uma oficina, eu resolvi compartilhar e estender isso para vocês aqui no meu canal. Então, esse conteúdo é o conteúdo de uma oficina que eu estou gravando em formato de vídeo para disponibilizar a vocês. Eu espero que vocês aproveitem bem e consiga desenvolver aquilo que está proposto a esse vídeo, criando indicadores de performance com a ferramenta de BI, Business Intelligence, Google Data Studio. E antes da gente começar a falar disso, então, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou professor, analista de sistemas e eu sou coach. E antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês, ou deixar para vocês aqui um lema que é muito legal, muito importante, que eu levo para a minha vida. Tudo que vem é bem-vindo. Se for bom, deixe que fica. Se não for, deixe que vá embora. Então, absorva os conteúdos que forem interessantes para você dentro desse contexto que eu vou te passar. E se for legal, se for bacana, se vale a pena, dá o seu joinha nesse vídeo, compartilhe para que mais pessoas também possam receber esse conteúdo. Então, esse é um lema que é bacana você levar para a sua vida em todos os sentidos. Tudo que vem sempre é bem-vindo. Se for algo bom, produtivo, que vai te deixar legal, deixe que fica. Se não for, deixe que vá embora e pula, passe adiante, vê outro vídeo. Mas espero que esse meu conteúdo faça diferença na sua vida. É por isso que eu te dou permissão para que você possa mudar as minhas palavras naquilo que não fizer sentido, aquilo que eu falar. E eu peço permissão também para que eu possa dar o meu melhor, aquilo que eu preparei e quem sabe talvez mudar a vida de você ou a sua vida. Então fique apenas com a minha boa intenção. O objetivo dessa oficina, desse vídeo, no caso, para vocês do YouTube, é criarmos um dashboard, um painel. O que é um dashboard? Imagine no seu carro o painel de indicadores que você tem no seu carro, que mostra a temperatura do motor, a água, o combustível que você tem, a velocidade que você está andando. Isso é um painel onde você tem informações, um painel de indicadores. E o nosso objetivo então é criar um dashboard, que é um conjunto de indicadores dentro de um painel, para que a gente possa utilizar isso e fazer a gestão. E a gente vai criar isso então utilizando a ferramenta de BI, no caso o Google Data Studio. Uma ferramenta de BI, ou seja, uma ferramenta que faz parte de um conceito que é o Business Intelligence, onde essa ferramenta em si, o Google Data Studio, ela é específica para você fazer a visualização de dados em forma gráfica, Então é uma ferramenta visual, mas eu vou explicar para vocês um pouquinho de conceito de Business Intelligence, que está dentro dos nossos objetivos específicos. A gente precisa conhecer um pouco sobre o conceito de BI, o que é TI, o que é gestão, e aí conhecer o BI, que é uma ferramenta que é utilizada para gestão, ela vem da área de TI. Com o auxílio do TI a gente consegue fazer o BI e fazer a gestão disso. E entender também como a TI contribui para a gestão. E além disso, conhecer alguns conceitos técnicos. Então, requisitos para que você consiga de fato fazer alguma coisa. Eu acredito que esses 3 requisitos você tem, porque se você está vendo esse vídeo na internet, você tem acesso à internet, provavelmente tem uma conta no Google e também tem um computador. Mas esses são os requisitos básicos para que você consiga desenvolver essa oficina. E aí, entrando em conceitos, o que é a TI? O que de fato é tecnologia da informação? A gente pode definir a tecnologia da informação como um conjunto de ferramentas, ou seja, software, hardware, computadores, celulares, os próprios programas, WhatsApp, Facebook, Excel, enfim, são ferramentas, recursos que nos possibilitam gerenciar a informação, adquirir informação, manipular informação, armazenar informação. Acerca desse conceito informação, nós temos os recursos, o que a gente utiliza para gerir essa informação. E isso é a TI, são as pessoas que trabalham com essas ferramentas, os desenvolvedores, quem faz a administração dos recursos de TI, também faz parte da TI. Então, o que é TI? A TI é um conjunto desses recursos, procedimentos, processos, métodos, enfim, uma série de coisas. Dentro disso nós temos aí as redes sociais, YouTube, Facebook, tudo que é envolvido nesse contexto. Então, esse é a TI. E aí a gestão, Voltando para o lado de gestão, nós temos o que é a gestão. Se a gente for ver a definição no dicionário, gerente,
gestão, gerenciar, é exercer a função de gerente. E aí o gerente é alguém que gere ou administra. E aí com esses conceitos a gente pode relacionar que o gerente ou gerir é a mesma coisa que administrar. E aí a gente entra no que é a administração. A administração, por sua vez, ela é um processo que objetiva alcançar resultados através de pessoas. Nós buscamos resultados para um negócio ou para uma empresa, uma organização, através de pessoas. Então, administrar é você fazer a gestão, você orquestrar todos os recursos que você tem, pessoas, recursos materiais, enfim, e conseguir gerar resultado com tudo isso. Então, TI e gestão tudo junto, como elas caminham tudo junto, por que as duas são importantes no contexto hoje? Se a gente for imaginar esse cenário de globalização que nós temos hoje, né, aí eu trouxe aqui um conceito de globalização, onde você vê o avanço da velocidade do transporte proporcionou que nós tivéssemos o evento da globalização. Como assim? Lá em 1840 nós tínhamos uma velocidade de transporte em torno de 16 km por hora com o auxílio das carruagens. Esse gráfico que foi adaptado de David Harvey exemplifica isso. E depois, em 1960, você tem uma velocidade já a mais de 2.000 km por hora. E se você aumenta a velocidade, você diminui o espaço. Logo, as coisas estão mais próximas, e com isso vem o conceito da globalização. Por consequência, em 1960, vem o primeiro contato da TI com a gestão, com a empresa ali, ó, através dos CPDs, onde era feito o processamento de dados. As organizações era um setor onde fazia esse processamento, era a era do CPD. E aí isso foi evoluindo para sistema de informação, TI, até chegar no dia de hoje, onde a gente tem a internet das coisas, inteligência artificial, o Big Data, o BI, enfim. E no dia de hoje, quando a gente tem uma velocidade ao ponto de que em menos de um segundo eu posso me conectar lá na China através da internet, eu não tenho mais espaço, ou esse conceito de espaço não existe mais. E aí, se eu não tenho espaço, eu tenho maior competitividade, e aí as empresas precisam ter diferenciais para conseguir se manter no mercado. E aí que entra a TI junto com a gestão para gerar esse diferencial competitivo através de ferramentas, como o BI, que a gente vai ver, como a gestão por indicadores de desempenho, enfim, uma série de outras ferramentas, né? Então, o que é BI de fato? Esse termo BI vem do Business Intelligence, é uma abreviação de Business Intelligence, que nada mais é do que uma marca registrada que surgiu lá na década de 80, dentro de uma empresa de consultoria que era o Gartner Group. E aí o BI significa um processo de tomada de decisões de maneira estratégica baseado em dados, em fatos, né, em dados que são gerados aí com o apoio da TI. Então o BI é todo um contexto de geração de dados através de ferramentas de TI para tomadas de decisões de forma estratégica. A junção de gestão e TI gera melhores resultados, ou seja, através de ferramentas como, por exemplo, RP, WMS, BI, gestão por KPIs ou KPIs, né, que são os indicadores de performance. E aí, o que são esses indicadores de performance? A gente pode ver a gestão de indicadores, gestão por indicadores de performance como um processo de melhoria contínua, semelhante ao PDCA, onde nós precisamos, quando eu vou trabalhar com gestão de indicadores de desempenho, eu preciso saber o que é essencial para o meu negócio. E a partir daí eu defino alguns indicadores, que sejam informações relevantes para o meu negócio, que representam qual que é o estado do meu negócio. Por exemplo, a lucratividade é um indicador, com certeza, essencial para todos os negócios. Então, a partir do momento que eu identifico o que é essencial para mim, eu consigo definir o que eu vou medir e o que eu vou acompanhar. Aí eu faço o acompanhamento desses indicadores de desempenho, faço análise, identifico possíveis melhorias e aí eu parto para a ação. Não adianta nada eu fazer medir um monte de coisa, fazer análise de um monte de números, acompanhar indicadores se eu não fizer nenhuma ação para melhorar, caso seja necessário. Então, o processo de gestão por indicadores de desempenho se dá nesse ciclo onde eu preciso definir, entender o que o meu negócio precisa, fazer a gestão, acompanhar os números e tomar ações para que esses números possam melhorar. Então a gente aplica aí o ciclo PDCA ou o ciclo de Deming dentro desse processo.
E aí a base teórica necessária para a gente trabalhar com BI, né, para fazer o processo de BI, ou para fazer pelo menos uma tomada de decisão estratégica, né, que é o conceito relacionado ao BI. A gente precisa saber o que são dados, o que são informações, o que é o conhecimento e o que é a sabedoria. Então, por mais de que são conceitos que nós acreditamos conhecer, sempre é importante a gente relembrar. Então, vamos ver o que são dados. Dados são conjuntos de elementos que, isolados, né, eles podem se tornar abstratos. A gente não consegue entender do que se trata. Por exemplo, 10%, R$1, $2. São exemplos de dados que sozinhos não dizem muita coisa. 10% o quê? A gente não consegue distinguir do que se está se tratando. E às vezes pode ser que eu tenha um conjunto de dados que também não traz sentido nenhum. E aí se torna abstrato para mim, então a gente pode considerar que isso é dado. E aí, partindo para um outro nível, o dado, um conjunto de dados, ele pode gerar informação. E uma informação, então, é um conjunto de dados que traz sentido para mim sobre alguma coisa, alguma situação. Por exemplo, houve a redução de R$1 no custo de um produto e houve o aumento de 15% no lucro da empresa no mês atual. Então, eu tenho uma informação agora, porque eu consigo entender do que se trata. Então, nessa evolução, dados geram informações e agora a gente vai ver que a informação gera conhecimento. Por quê? A informação, nós vimos, ela é um fato, aconteceu. Mesmo que eu não conheço, que eu não vi essa informação, ela já é um fato, ela aconteceu. E aí, quando eu passo a conhecer, quando eu leio uma informação, quando eu tenho acesso a essa informação, eu passo a ter o conhecimento. Então, conhecer, ter o conhecimento é o ato de conhecer o fato, que é a informação. E aí, por último, a gente entra no nível da sabedoria, né? O que é a sabedoria? É o que as pessoas dizem o feeling, né? É o acúmulo de conhecimentos que a gente tem durante a nossa formação. Hoje, talvez nós diríamos que a sabedoria é o nosso mindset, ou o nosso modelo mental, como que nós vemos o mundo, né? Então, é conhecer profundamente as áreas de negócio, é o que a gente traz como bagagem da nossa experiência, da nossa formação. Então, a sabedoria é isso, a gente tem ou a gente não tem. E a sabedoria, ela se desenvolve com o acúmulo de informações. Então, se vocês olharem nessa ótica que o dado gera informação, informação nos proporciona um conhecimento, e o acúmulo desses conhecimentos nos gera uma sabedoria. Para contextualizar melhor, nesse exemplo visual eu tenho dado, por exemplo, bravo, cuidado e cão. São 3 palavras que sozinhas não nos dizem muita coisa, então são apenas dados. Quando eu desço para o nível de informação, agora eu tenho uma informação concreta. Cuidado, não entre, cão, bravo. Então agora eu já sei que esses dados em conjunto me formam uma informação. E essa informação vocês já devem ter visto em vários lugares. Pode ser que agora não esteja vendo essa informação, mas ela já existe, ela é um fato. E aí quando você vê esse cuidado, não entre cão bravo, você está tendo conhecimento dessa informação e aí você utiliza a sua sabedoria. Com base naquilo que você aprendeu durante a sua vida, você sabe que se você entrar em um local onde tem um cachorro bravo, ele vai te morder, né? E aí entra o processo crucial da tomada de decisão estratégica dentro de um conceito de BI, onde você tem a sabedoria, mas você pode tomar uma decisão de entrar ou não. E aí, se você tem sabedoria e conhecimento sobre determinados assuntos, você precisa tomar a sua decisão da melhor forma possível, né? Então esse é um exemplo para ficar mais claro esse processo de dado até a sabedoria e a tomada de decisão. E aí voltando já mais para a área técnica, onde nós trabalhamos com dados dentro de um processo de análise de BI, nós temos 2 termos, as métricas e os indicadores. Então, a métrica são como os nossos dados, ele não vai dizer muita coisa sobre o seu negócio. Por exemplo, faturamento, eu posso dizer 1 milhão, faturamento, ok, mas diz muita coisa? Não diz nada. Por quê? Aí eu posso ter um indicador que já são informações para mim, que é a combinação de uma ou mais métricas. Por exemplo, eu posso ter o número de funcionários ou o número de colaboradores, e eu posso ter também a métrica faturamento. Se eu combinar as duas, faturamento dividido pelo número de funcionários, eu tenho o faturamento per capita. Isso sim é um indicador, porque ele me dá uma informação para mim saber se o meu negócio está bom ou não. É uma das informações que gera essa possibilidade de eu saber como está o meu negócio. Por exemplo,
eu tenho uma empresa que gera 1 milhão de faturamento com 10 funcionários e uma empresa que gera 1 milhão de faturamento com 100 funcionários. Com certeza, a primeira opção vai ser a mais legal, porque está gerando mais recurso por pessoa. Então, essa é a diferença de métrica e indicador. Métrica é apenas um dado dentro do nosso conceito. E indicador é uma informação, você já consegue saber mais a respeito do seu negócio apenas com um indicador. Em resumo, então, do que eu falei até agora, nós precisamos conhecer o nosso negócio para fazer uma gestão por indicadores de desempenho. A partir daí nós fazemos a definição do modelo de dados, ou seja, quais são os dados importantes para mim controlar para que eu possa gerar indicadores que de fato representam o que o meu negócio precisa, o que eu preciso saber para saber se o meu negócio está bom ou não. E a partir daí eu passo a coletar informações sobre esses modelos de dados que eu defini e tratar essas informações, armazenar essas informações, para daí então eu fazer a análise e acompanhar isso, tomando decisão de forma estratégica e aí manter toda essa cadeia em uma melhoria contínua, para não parar. Então eu tomo uma decisão e aí faço a melhoria contínua, conhecendo o meu modelo de negócio, talvez redefinindo os meus modelos de dados e aí sempre melhorando esse processo. E aí olhando então esse conceito, né, como que isso funciona dentro do BI? Nós temos, por exemplo, aqui representando os diversos sistemas, né? Nós temos os bancos de dados dos sistemas de gestão de produção, gestão de recursos humanos, sistemas de gestão de serviços, de vendas, planilhas com dados que sejam relevantes, a própria internet como fonte de dados, o que hoje nós falamos de Big Data, tudo isso como se fosse uma grande montanha de dados, de informações que sozinhas não fazem muita coisa. A partir daí, nós passamos a fazer um processo de mineração desses dados, ou fazer uma transformação, buscar um dado aqui, buscar outro dado ali, através de ferramentas de computador, né? Ferramentas computacionais. Um programa que conecta num banco de dados do sistema de produção e traz o dado para cá. Conecta num outro sistema e traz os dados e centraliza isso no que nós chamamos de Data Warehouse, que é um banco de dados mais organizado, né, onde junta tudo isso que está espalhado em um único local para que a gente possa fazer análise de forma mais rápida e mais estratégica. E quando eu faço esse processo de mineração, limpando os dados, pegando somente o que é essencial ou o que faz sentido para mim no momento daquela análise, eu gero informações, que eu junto os dados que estão espalhados e gero uma informação. Essa informação é valiosa para o negócio. E essa informação eu posso armazenar ela no meu Data Warehouse. E aí, fazendo isso, os dados desse Data Warehouse ele pode entrar como uma retroalimentação desse meu processo. Ele passa a fazer parte dessa minha montanha de dados, onde eu posso processar novamente e refinar essa informação para obter mais informações ainda e cada vez melhorar essa informação. Então, eu vou fazer cruzamentos de dados para mim poder gerar conhecimento e, a partir desse conhecimento, tomar decisões. Essa minha decisão, ela deve gerar um resultado positivo ou não, né? Mas eu posso também, a partir dessa decisão, ajustar o meu processo de dados ali, né? Mudar alguma coisa no meu processo que faz o tratamento dos dados para melhorar a informação e gerar mais conhecimento, e isso vira um processo infinito. E hoje nós ouvimos falar muito de inteligência artificial, né? Tá na moda, tá bombando, é o momento, a tecnologia do momento. E essa inteligência artificial nada mais é do que um programa que consegue processar um volume grande de dados, graças aí aos novos recursos, e é praticamente um processo de BI que ela está fazendo. É um programa que foi baseado para aprender com base nos dados que foram gerados aqui, coletados, e esse aprendizado se dá através de informações que são armazenadas e são novamente melhoradas, e essa inteligência artificial é capaz de obter esse conhecimento e tomar uma decisão. Ele vai tomar uma decisão com base nos modelos que foram criados ali pelo programador que criou essa inteligência artificial. E aí ela tem a capacidade de aprender sozinho, porque ela pode tomar uma decisão e melhorar o próprio processo de tratamento de dados, e isso vira um ciclo que não acaba e cada vez melhora. Então, BI praticamente é esse mesmo processo que nós podemos fazer, né, tomando decisões de forma estratégica.
e isso hoje está sendo substituído pelas inteligências artificiais. Então, quando a gente fala de BI, para implantar um processo de BI, você precisa trabalhar duas pontas. Primeiro, você tem que desenvolver as pessoas que vão criar essa estrutura de BI, para que eles possam criar as ferramentas, e também você precisa desenvolver pessoas que vão fazer a gestão dessas informações, que vão adquirir o conhecimento e que vão tomar as decisões. Então, tem dois níveis de pessoas trabalhando dentro desse contexto. Mas nossa experiência dentro disso, então a gente viu toda a parte teórica aí de como é esse processo de BI, de tomada de decisão através de indicadores, enfim. Nossa experiência, então, já tem um modelo de dados pronto que eu vou compartilhar com vocês, e a partir daí a gente cria então um modelo visual, que é isso que eu estou representando aqui. Então, nosso caso, eu criei um caso para a gente trabalhar isso. A alta direção da empresa Vende Mais deseja fazer a gestão por indicadores de desempenho. Você foi contratado e o projeto se iniciará pela elaboração de um dashboard que mostra o desempenho dos investimentos em marketing. Essa empresa que a gente vai montar, ela tem 3 lojas vendendo em todo o Brasil e a diretoria dessa empresa deseja ver os dados de forma geral. Também eles querem ver por lojas, por estado, para saber como que está o desempenho nessas regiões e assim realizar ações para melhorar a lucratividade. Então, notem que além de ver os dados, ele precisa realizar ações para melhorar a lucratividade. Então, o processo de BI só faz sentido se a gente fizer esse ciclo completo. Ter informações, né, geradas aí por ferramentas de TI, e aí eu ter pessoas para analisar essas informações e tomar ações. Apenas as informações disponíveis não vai fazer o processo acontecer. Então vamos a obras. Se vocês quiserem acessar o conteúdo dessa apresentação que eu mostro aqui, vocês podem acessar o site adrianob.com.br e procurar por uma postagem chamada Conteúdo para a Oficina Criando Indicadores de Performance com a ferramenta de BI. Acessando esse conteúdo, vocês têm ali dentro dessa postagem, vocês têm os principais links, os links dos dados, que é interessante vocês abrirem, onde eu tenho uma planilha que eu montei, um modelo de dados para compartilhar com vocês. Nós temos aqui o link da ferramenta, que é o Google Data Studio. Eu tenho um link também de um indicador de exemplos e o link dessa apresentação para que vocês possam baixá-la. Então, olhando aqui, nós temos a nossa planilha de dados, onde eu trouxe dimensões e métricas. Dentro do BI tem conceitos de dimensões e métricas, que são, as dimensões são como eu quero ver o meu dado. Por exemplo, eu tenho um dado, né, que é investimento em marketing. Quais são as dimensões possíveis de ver esse investimento em marketing dentro desse contexto que eu montei? Eu posso ver o investimento em marketing pela dimensão de local, que é pela loja ou pelo estado. E eu também posso ver isso pela dimensão de tempo, por mês ou por ano, que é o que eu tenho aqui nas minhas dimensões. Eu poderia ter mais dimensões? Poderia. Vai depender do caso que você quer analisar. E aí eu tenho aqui algumas métricas, que sozinhas elas não dizem nada, mas com a combinação dessas métricas a gente consegue gerar resultados bacanas. Então, a princípio, nós temos aqui os dados, o nosso modelo de dados, que foram apontados aqui, né? É claro que esses dados são fictícios, mas a gente tem uma série de dados que a gente vai utilizar. E aí, dentro desse contexto, a gente tem aqui o nosso Google Data Studio, que é onde nós podemos criar esses relatórios com essas visões, essa ferramenta de BI. E nós temos aqui também esse dashboard, que foi o exemplo que eu montei para vocês verem. Então, vamos começar fazendo esse processo de criar um dashboard. Para isso, deixa eu voltar aqui na apresentação e vamos adiante. Então, o primeiro passo que vocês precisam fazer para criar um dashboard, um modelo, vocês fazem a definição do modelo de dados. Primeiro, eu preciso saber o que eu quero medir, o que é essencial para o meu negócio. Nesse exemplo, o essencial é o marketing, eles querem ver marketing. Então, eu preciso de alguns dados da área de marketing. Então, por isso eu trouxe aqui no modelo de dados o que eu gostaria de enxergar, conforme o cliente pediu. Então, se vocês querem medir algo, vocês precisam definir um modelo de dados e começar a coletar dados para daí fazer então o processo de análise. Tendo um processo de BI, onde a gente vai fazer isso profissionalmente, nós criamos modelos de dados que seriam o nosso Data Warehouse ou Data Marts, e aí nós criamos uma estrutura gigante
E provavelmente essa coleta de dados, essa busca pelas informações que vão alimentar esses modelos de dados, é feita automaticamente através de ferramentas, né, programas de computadores que fazem esse processo de forma automatizada. Mas, nesse caso, nós estamos utilizando uma planilha que pode ser alimentada manualmente. Continuando então, o segundo passo, você vai entrar lá na ferramenta e vai criar um novo relatório. Então a gente vai vir aqui criar um novo relatório dentro do Google Data Studio. Quando eu entro então nessa ferramenta, eu tenho aqui o meu cenário, né? Eu tenho um menu onde eu posso trabalhar aqui. Eu tenho aqui relatório sem título, eu posso alterar o título desse meu relatório. Por exemplo, eu vou colocar aqui indicador de teste ou indicador vídeo YouTube. Aqui nessa área seria o nosso painel do nosso dashboard que está aparecendo. A princípio nós temos a região onde nós vamos desenhar os nossos componentes e do lado direito nós temos a barra de ferramentas e opções que a gente vai ter quando a gente estiver desenvolvendo. E a primeira coisa que eu preciso fazer, antes de mais nada, é criar uma fonte de dados. Então se você acessou essa planilha que eu compartilhei com vocês, provavelmente ela já vai estar compartilhada e vai aparecer no seu Google Drive. E para a gente conseguir buscar essa planilha é importante que ela esteja lá no Google Drive. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, clicar em criar uma nova fonte de dados, para daí, a partir daqui, eu conseguir buscar os meus dados. E como é uma planilha do Google Drive, né, eu vou procurar aqui nas minhas fontes de conexão planilhas. E vai aparecer aqui, ó. Então eu vou selecionar planilhas. Se eu quisesse buscar os dados lá do meu banco de dados, então é só procurar aqui, por exemplo, o MySQL, que é um gerenciador de banco de dados. No caso, em processos de BI, a gente pode conectar em diversas fontes de dados, que seria um banco de dados que estaria sendo alimentado por uma ferramenta, por um software, né, uma ferramenta computacional, mas nesse caso a gente vai conectar nas planilhas, porque a gente tem os dados nessa planilha. Então, criando essa fonte de dados, conectei a minha planilha, vamos selecionar ela aqui, registro de vendas de BI, vai aparecer para vocês também, se vocês acessarem aquele link dos dados. E aí a página que a gente vai trabalhar é a página dados indicador. Essas páginas são cada uma das abas que aparecem aqui na planilha. Eu só tenho uma a princípio, tem uma outra aba que está oculta, e vocês vão ver aqui Supermetrics, mas não vamos trabalhar com isso. Um outro detalhe importante, olhando aqui dentro, os meus dados de fato começam na linha 3. Por quê? Aqui em cima foram comentários que eu fiz. Então o cabeçalho que representa cada uma das colunas dos meus dados, ela está na linha 3. Então eu vou começar aqui e vou configurar aqui para o meu intervalo de dados, começar a partir da linha A3 e ir até a coluna K. Eu vou colocar aqui até 1000. Por quê? Eu tenho dados aqui que vai de K, né, o último dado que eu tenho aqui é K, e eu posso ter aí uns dados até 1000. Eu tenho 200 dados, 201 dados, mas a gente pode ir até a linha 1000. Então se eu aumentar e lançar dados até chegar a 1000 linhas, vai funcionar aí do meu indicador. Então isso é importante para dizer onde estão meus dados dentro daquela planilha que eu estou abrindo. Feito isso, eu vou conectar. E agora a gente parte para uma outra tela. Então, primeiro passo, criou, conectamos a uma fonte de dados, selecionamos planilha do Google, selecionamos os nossos dados e agora nós temos então os campos que foram identificados dentro daquele modelo de dados e a gente precisa fazer a configuração dessas métricas e dimensões que aparecem. Se vocês observarem, cada campo tem um tipo de dado específico. E esses tipos de dados é interessante que a gente faça a configuração para que o nosso indicador funcione corretamente. Então a gente vai configurar algumas coisas, por exemplo, o ano. Se a gente olhar lá na nossa planilha, nós temos o ano aqui, que é um dado que está com 4 dígitos, e o mês com um dígito só. Então a gente precisa configurar isso. Isso daqui ele vai ser data e hora, ano com 4 dígitos. Então a gente vai fazer essa configuração. Depois aqui o mês vai ser a mesma coisa, data e hora, mês com 2 dígitos. Então a gente faz essa configuração. Nosso estado ele já identificou que é um código de região, está
correto. Depois loja vai ser só um texto, é uma dimensão que a gente vai trabalhar. Investimentos em marketing, ele é monetário, então a gente vai escolher moeda, no nosso caso o real brasileiro. Número de clientes novos, ele é um número. Número de vendas também. Valor de faturamento é monetário, então a gente vai e escolhe moeda. Número de clientes que compraram é um número. Margem bruta, isso é um percentual, então a gente vai escolher aqui número, porcentagem. Depois, vida CLI vai ser o número, o tempo de vida desse cliente, também é um número. Além disso, eu posso fazer algumas opções de agregação. Como eu quero agregar os meus dados quando eu for ver em uma visão resumida? Investimentos em marketing, eu quero ver o meu total, então eu vou fazer uma soma. Número de clientes novos, eu posso somar também o meu total de clientes novos, quando eu quero agregar isso, quando eu quero ver. Então, vou fazer aqui uma soma. O número de vendas, eu posso fazer uma soma, mas eu posso também fazer uma média. Quero fazer uma média para ver qual que é o número médio de vendas. Valor faturado, eu quero ver o meu total, então eu vou somar. Número de clientes que compraram, eu quero fazer uma média para saber qual que é o número médio de clientes que compram. Margem bruta, eu quero ver a minha média também da margem bruta. O tempo de vida do cliente também, a média. Em média, qual que é o tempo de vida do meu cliente? Então, lembrando que esses dados a gente criou com base em uma visão de marketing. Então, feita a configuração, a gente pode partir para um outro item, que é criar os campos ou novas métricas ou ainda indicadores para o nosso relatório. Aqui até então nós temos apenas as métricas que veio da nossa fonte de dados. E agora eu preciso combinar isso e gerar novas métricas e indicadores. Então, voltando aqui para a apresentação, nós temos métricas que, no exemplo, nesse indicador de exemplo, eu tenho aqui o custo de aquisição do cliente e o valor do tempo de vida do cliente, né? Quanto que eu pago para conseguir um cliente e quanto um cliente me retorna de investimento. E aí eu tenho duas métricas e eu posso ter também um indicador, que é a combinação de duas, é o retorno desse investimento. Eu fiz um investimento, que é o custo de aquisição, e me retornou X valor. E aí eu consigo ter um retorno do investimento. Então o indicador é esse número aqui, métricas são esses aqui. Então, dentro desse conceito, a gente precisa criar alguns indicadores ou algumas métricas novas para chegar no indicador principal, que é o nosso retorno do investimento. Então, primeiro, o ticket médio, ou seja, o número de vendas, né, e o faturamento total. Eu vou pegar o faturamento total e dividir pelo número de vendas. Eu vou ter um ticket médio pelas vendas. Como que a gente faz isso? Então, para mim criar um campo e fazer esse cálculo aqui dentro, eu posso adicionar um novo campo e aqui montar uma fórmula para isso, semelhante ao que a gente faz no Excel. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar primeiro o meu ticket médio. Então, eu vou dar um nome para esse campo, TKT underline médio, que vai aparecer aqui depois, para mim saber o que é isso. E aí, basta eu fazer a fórmula. Então, aqui eu tenho o faturamento total dividido pelo número de vendas. Então, eu tenho meu valor de faturamento dividido pelo número de vendas. Então, eu tenho o ticket médio. Vamos salvar. E a gente volta aqui para todos os campos. Então, está aí o meu ticket médio. Eu posso pegar esse cara e configurar ele também que o valor dele é uma moeda, é real brasileiro. Então eu tenho o valor que é comprado a cada compra, né? Um ticket médio por vendas. E aí temos outros campos também. O custo de aquisição do cliente, né? Ou Customer Acquisition Cost. O que é isso? É o tanto que eu investi em marketing dividido pelo número de clientes novos que eu conseguir, ou seja, é quanto eu paguei para ter um cliente, basicamente isso. Então vamos criar também esse indicador, custo de aquisição do cliente, eu vou criar ele como um nome CAC, e aí eu vou criar a minha fórmula, é quanto que eu investi em marketing dividido pelo número de clientes novos. Então basicamente é isso, é o total que eu investi em marketing dividido pelo número de clientes novos. Então tem mais um indicador montado. Vou voltar para cá. Esse cara também é um valor monetário, moeda real brasileiro. E aí eu posso fazer mais combinações, né? O tempo de vida do cliente. Então essa é uma fórmula um pouco maior, que é, eu preciso saber o número de transações por cliente
vezes o meu ticket médio, vezes a minha margem bruta, vezes o meu tempo de vida do cliente, em média. Então a gente vai fazer essa fórmula. Então, vou criar aqui um novo campo, CLV, que é o tempo de vida do cliente, e eu vou fazer minha fórmula. Se a gente olhar aqui, eu dividi em parênteses tudo certinho para não ter dúvidas com relação, né? Se bem que são multiplicações e divisões, poderia funcionar sem os parênteses, mas vamos colocar os parênteses para título de organização, para a gente ver que são coisas diferentes. Então tem um conjunto de 3 parênteses, iniciando primeiro com o número de transações, número de vendas, dividido pelo número de clientes que compraram. Número de transações pelo número de clientes, vezes o meu ticket médio. Então eu vou fazer vezes o meu ticket médio, que foi a métrica que eu calculei antes. Depois eu vou multiplicar tudo isso, pela minha margem bruta, para saber, né, o meu retorno, minha margem bruta. E aí, por último, eu vou multiplicar isso pelo tempo de vida do meu cliente, que é esse campo vida CLI, para mim saber que naquele tempo de vida, quanto que o cliente vai me gerar de valor, de retorno, considerando a minha margem bruta, meu ticket médio e a média de compra por cliente. Então a gente cria uma fórmula que é o custo de vida do cliente, ou o valor, né, do ciclo de vida do cliente. Então com isso eu consigo saber, esse valor também vai ser moeda real brasileira. E aí por fim nós temos o retorno do investimento, né, que é o nosso ROI. Como que funciona? Digamos que eu investi X valor, eu quero saber qual que foi o retorno. Então, considerando que o custo de aquisição do cliente é um investimento, nós podemos considerar o retorno o nosso valor, né, o que o cliente gera durante o ciclo de vida dele. Então, se eu paguei R$10 para conseguir um cliente e esse cliente me gerou R$20, eu consegui fazer aí o meu retorno do investimento. Então, vamos criar essa fórmula do custo de aquisição do cliente. Vamos chamar ela de ROI CAC, que é o retorno do investimento, que é o nosso custo de aquisição do cliente. Então aqui, qual que é a fórmula? Primeiro, eu preciso pegar o retorno, descontar do retorno o meu investimento, e depois ver o que sobra e dividir pelo investimento que eu fiz. Então qual que é o meu retorno? Se eu vou pegar aqui, o meu retorno é o meu CLV, que é quanto o meu cliente vale durante o tempo de vida, menos o meu custo de aquisição. Então eu descontei o que eu investi para ver o que sobra. E o que sobrar disso eu vou dividir pelo custo, que foi o meu investimento. Então agora eu tenho um percentual, uma taxa do que me sobrou ou o que me retornou de dinheiro com base no que eu investi. E aí se esse número for positivo, quer dizer que está legal. Se esse número for negativo, não está legal. Se esse número não for positivo, está ruim, né? Então, nós voltamos para todos os campos e configuramos esse ROI como um número de porcentagem, porque ele é uma taxa. E aí, feita essa configuração, se vocês observarem, a gente criou aqui 4 novas métricas, ou, dentre elas, alguns são indicadores também, né? O ticket médio e o ROI são indicadores, os outros são métricas, mas a gente conseguiu evoluir com base em um conjunto de dados. E qual desses indicadores, ou de fato, qual que é a informação mais importante? É o nosso ROI, porque apenas com ele eu já consigo saber se meu negócio está bom ou não. Ao invés de eu ficar olhando o custo de aquisição e o retorno, eu olho só o ROI. Aí se eu ver que tem alguma coisa errada, eu parto para uma análise mais detalhada. Então dentro do processo de análise de dados do BI, você tomar a decisão com base em informações de forma estratégica, é você olhar para um número só e conseguir tomar a decisão. Então, feito isso, a gente pode adicionar os nossos campos ao relatório. E aí, a partir disso, eu tenho uma fonte de dados, eu posso configurar esse meu relatório conforme eu bem entender. Lembrando que eu tenho aqui controles visuais para gráficos que eu posso arrastar e desenhar na tela. E eu tenho aqui também alguns controles para fazer filtros dos meus dados. Por que filtros? Por exemplo, vamos colocar aqui uma métrica, né? Eu arrastei para cá um valor geral, né, eu consigo, essa ferramenta para me mostrar apenas um número,
E eu vou colocar aqui, por exemplo, o nosso ROI. Qual que é o nosso ROI? Configurei ali, ó, o meu ROI está dando 6.000 e alguma coisa. Essa é a visão geral de todos os meus dados, o conjunto dos meus dados. Mas se eu quisesse ver isso de um período, de um ano, enfim, como que eu vou fazer? Aqui ele está mostrando o total, com base em todos os registros. Aí entra a questão dos filtros. Eu posso adicionar um controle de filtro aqui dentro do meu relatório e configurar. Eu quero ver esse cara, qual que é a dimensão que eu quero filtrar? Eu quero filtrar com base em ano. Então eu vou colocar aqui meu ano. E aí quando eu for fazer a visualização desse relatório, eu posso filtrar isso aqui para um determinado ano e aí eu tenho os meus dados sendo atualizados e mostrando o meu ROI específico daquele ano. Então o controle de filtro serve para isso. Então aqui a gente pode arrastar vários elementos aqui. Se eu tivesse um campo do tipo data, eu poderia colocar um filtro de período, que a ferramenta ia possibilitar eu filtrar períodos. Aqui nós temos dois campos de dimensão, que são ano e meses, mas eles não são períodos. Eu não consigo usar essa ferramenta de período para um campo que é data ou que é ano, igual a gente colocou aqui. Então eu posso colocar, eu quero ver por ano, eu quero ver por estado também, coloco um outro controle aqui. E aí mudo aqui para estado, né? O nosso campo estado, a gente colocou o código da região, então eu consigo trazer para cá também um indicador visual, que é um gráfico em forma de mapa. Então eu posso mostrar aqui o mapa. Por padrão ele traz configurado os Estados Unidos, mas eu posso mudar isso, né? A área de zoom do meu gráfico, eu posso colocar aqui Brasil, onde estão meus dados. E aí, como a minha planilha já está configurada, ele está mostrando para mim a métrica com base no mapa, né? Aí eu consigo ver aqui um mapa de calor, mostrando aí as minhas informações. E aí aqui ele está mostrando o investimento, que ele buscou automático. Eu vou colocar o meu retorno de investimento, que é o nosso indicador principal. E aqui a gente consegue ver, ó, dentro desse cenário eu tenho o mapa de calor indo de menos 0,2 indo até 5. Isso quer dizer que tem alguns estados aqui, que são os mais claros, estão negativos. E aí isso, no processo de gestão, de tomada de decisão, é importante. Onde o cara pode vir aqui e ver, ó, está menos 28%, menos 3,5%. Aí ele pode filtrar ali, né, somente aquele que está ruim e analisar os restantes dos dados. E a gente pode colocar outros controles aqui, gráficos de pizza. Tem uma série de ferramentas, né, possíveis da gente fazer a gestão. E são todas simples, basta arrastar para cá, configurar as dimensões e métricas que você quer ver, e aí você tem o seu indicador visual, o seu relatório que você pode utilizar para tomar decisão. Basta alimentar a planilha e aí você vai passar a ter a atualização desses dados aqui também, de forma dinâmica. E se você linka isso com um banco de dados de um servidor, de um sistema, enfim, que você está fazendo esse processo de armazenar os dados de forma automática, você tem isso atualizando de forma dinâmica. E o último passo, então, desse processo para você criar indicadores de desempenho, utilizando o Google Data Studio, é você utilizar a criatividade e criar o seu indicador da forma que você bem entender. Então, é esse conteúdo que eu gostaria de passar para vocês, né? Todo esse material bacana, espero que vocês aproveitem de verdade isso, que vocês aprendam a criar indicadores. Eu mostrei só o básico, dei uma pincelada aí sobre o conceito de BI e sobre a ferramenta do Google Data Studio, e a partir daí que você faça teste, que vocês utilizam esse material que eu compartilhei, para que vocês possam ter um bom aproveitamento desse recurso bacana. Então se inscrevam no canal, compartilhem, curtam e deixem seus comentários caso tenham dúvidas, que assim que possível eu vou estar ajudando cada um de vocês. Um grande abraço e até mais.